Deus fala, e Deus está falando hoje conosco. Deus quer continuar falando com você agora, por meio da palavra que Ele mesmo revelou. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, essa é a verdade que traz consolo ao nosso coração. O Senhor fala, o Senhor está presente aqui, o Senhor é poderoso aqui. A Tua presença traz consolo ao nosso coração. Nós Te louvamos porque o Senhor nos revelou Cristo, e em Cristo a nossa total libertação. Nós somos salvos mediante a obra que Cristo já consumou, e queremos exaltar essa obra de tal forma que as pessoas encontrem em Cristo a salvação para a sua vida. Continue falando conosco, abençoa o pastor Felipe, para que o coração dele, a boca dele, sejam instrumentos do Senhor, para falar o coração da igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, amém? Hoje pela manhã eu já falei da alegria do meu coração de estar novamente aqui nessa igreja, depois de 7 anos que eu saí daqui, pastoreei ainda Goiânia e agora estou em Anápolis, né? Então, muito bom rever os irmãos aqui e que Deus possa realmente abençoar as nossas vidas através da palavra do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. A palavra do Senhor diz: quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, muito obrigado pela leitura da tua palavra. E com certeza, ó Deus, o Senhor quer falar a esta igreja através desse texto. Por isso abrimos agora os nossos corações para receber a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Feliz por estar com Deus. É tão interessante quando nós falamos feliz, bem-aventurado. Isso é felicidade. Feliz é o homem que confia no Senhor. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Feliz é aquele que está na tua casa. Você está feliz por estar na casa de Deus? Amém? É muito bom estarmos na casa de Deus. A grande questão aqui é entre o ser e estar. O ministro, há muito tempo atrás, usou uma frase, quando perguntaram para ele: você é o ministro? Ele disse: eu não sou ministro,
eu estou ministro. E muitas vezes nós estamos aqui na casa de Deus e podemos dizer: eu não sou dele, eu estou. Basicamente o que Pedro fez com Jesus, quando Jesus foi levado e perguntaram para ele: você não era um deles? Ele disse: eu não sou um deles. A grande questão é entre o ser e estar. Pessoas que fazem, mas não são. Na Bíblia está cheio de gente que foi usado por Deus por um propósito, mas não pertencia a Deus, não desfrutava de um relacionamento com Deus. É o caso de Caifás, Nabucodonosor, entre tantos outros, que foram usados por Deus para um propósito específico, mas não pertenciam, não desfrutavam do querer, da vontade de Deus, do relacionamento com Deus. Meus irmãos, não basta estar na família, se nós não desfrutamos de Deus na nossa vida. Isso dá a ideia de um grande passeio. Nós vamos para uma fazenda, e lá está cheio de pomar, cavalos, tem lago, piscina. O que você faz primeiro? Tem gente que nem sabe mais o que faz, fica doido. Fala: eu vou banhar, eu vou andar a cavalo, eu vou fazer isso, eu vou comer das frutas, eu vou me deliciar. Eu vou aproveitar esse tempo. Mas poucas pessoas se relacionam com o dono da fazenda. É assim a nossa vida. Muitas vezes a gente desfruta do que Deus tem para oferecer, mas não queremos um relacionamento com esse Deus. Poucas pessoas têm procurado um relacionamento eficaz com o Criador. Poucas pessoas têm procurado esse relacionamento com o dono, aquele que pode nos salvar, nos perdoar, aquele que nos ama, aquele que nos insere na família. Amigos, o melhor da felicidade, da alegria que nós podemos desfrutar de Deus está ligado a estar com Ele. E eu queria que a gente olhasse um pouquinho agora para o Salmo de número 84. Precisa fechar sua Bíblia, você pode deixar ela aberta, porque nós vamos acompanhar um pouco esse Salmo. E eu quero acompanhar um pouco a divisão deste Salmo. Basicamente, em algumas Bíblias, ela já dá essa divisão notória por estrofes, quando ela diz lá, Selá. Em algumas Bíblias tem, se eu não me engano, o versículo 4, quando diz: quão são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Aí tem uma pausa, Selá. O que quer dizer esse Selá? É uma divisão natural do texto. Alguns teólogos acham que é uma ênfase. Nós sabemos que salmos são músicas que foram cantadas pelos salmistas. Quem sabe aqui nesse momento, Selá, as pessoas ficavam em pé e cantavam, era aquele momento. Outro acha que é uma pausa musical, em que se parava de cantar e havia ali a pausa musical, ou os instrumentos iam sozinhos nessa parte. Agora, um grande teólogo definiu Selá como sei lá. Acho que fica mais legal a ideia do sei lá, eu acho que ele tem até razão. E eu queria acompanhar um pouquinho a divisão desse texto. Na primeira estrofe do texto, que nós temos aí, ela entra com o prazer da casa de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Como é bom estarmos na casa de Deus. Para acompanhar um pouco a história, aquele povo tinha prazer de estar na casa de Deus. Quando você pega o texto lá em 2 Reis, aliás em 1 Reis, Sunamita, quando o filho morreu, que provavelmente de insolação, perguntaram para ela: por que vais a ele hoje? Por que vai até o templo hoje, não é dia? Ela disse: não faz mal, eu vou a si mesmo. E aquele povo tinha um prazer de estar na casa de Deus, uma alegria. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A ideia do tabernáculo
Nós temos ali a tenda no Antigo Testamento, aonde tinha o lugar santo, o lugar santíssimo. Depois virou um grande templo. E as pessoas mesmo assim continuavam cultuando o nome de Deus. Eu fico pensando um pouco das histórias que eu ouvi de missionários que foram para a África. Como é interessante o prazer daquele povo ir para a casa de Deus. Um pastor amigo meu disse que tinha um cadeirante, que ele mesmo rodava a sua cadeira ali, de rodas, 10 quilômetros, para estar na igreja. Ele saía horas de antecedência, mas o prazer de estar na casa de Deus. Se você já teve o prazer de ver um culto africano, esse pastor disse que lá, na hora do culto, eles ficam com bambus na mão. Os presbíteros, não vai usar isso aqui não, viu pastor? Dormiu, ele pá! Tem que acordar aqui, tem que ter prazer de estar na casa de Deus. Você não pode dormir diante da presença do Senhor Todo-Poderoso. E aquele povo pula, vibra diante do Senhor Jesus. Há um tempo atrás tive o prazer de ouvir a história missionária numa tribo indígena, eles filmaram. E eles foram falando do plano da salvação. E todos os dias eles falavam algo, eles estavam apresentando Jesus para aquela tribo. Havia uma mulher naquela tribo que iria ganhar neném, e ela pediu para que ganhasse o neném dela, perto do templo onde eles estavam, para que ela pudesse ouvir as histórias de Deus, porque ela não queria perder cenas do próximo capítulo. Mas ela queria ouvir desse Deus, o desejo de estar na casa de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Meus irmãos, a casa de Deus é lugar de adoração. Essa casa existe porque você está aqui para cultuar o nome de Deus. A casa de Deus, ela é um lugar de adoração. A palavra lá no Salmo 84, versículo 5 diz: quão são felizes os que em ti encontram força. No versículo 12, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Irmãos, precisamos ter prazer da casa de Deus. O salmista diz: a minha alma anela. O que ele encontra? Essa casa, qual é o desejo? Ele tem desejo no átrio, o desejo do altar do Senhor. Ele ainda fala no versículo 3: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Ele diz: até os passarinhos estão na tua casa. Era provável que nas brechas da casa de Deus do templo, os passarinhos estavam fazendo ninho. E ele disse lá: Senhor, até os passarinhos encontraram a casa. Eu também tenho desejo de habitar na tua casa. O desejo do salmista aqui não era ser o zelador. Eu quero morar na casa de Deus, eu quero morar na igreja. Esse não era o desejo dele. Mas o desejo dele era o lugar de adoração, onde ele podia contemplar a beleza do Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais: eu encontrei os teus altares. Meus irmãos, esse altar, hoje para nós, antigamente eles tinham o tabernáculo, hoje para nós é o Calvário. Ali é onde a gente pode pagar o nosso pecado, onde Cristo Jesus já pagou por nós, mas onde a gente tem o perdão do Senhor Jesus Cristo. É para lá que todo cristão tem que correr. Estava lendo um livro que falava 21 leis para a felicidade. E uma das leis é a lei da felicidade, a lei da santidade. E o autor diz que o segredo da santificação não é nunca ter pecado, mas é pecar e imediatamente se curvar no Calvário, na cruz de Cristo Jesus. É ir lá e falar: Senhor, carrega o meu pecado na tua presença. E esse tem que ser o desejo do cristão, de uma igreja crescente, de uma igreja acolhedora, sempre voltar à presença desse Deus. É interessante que aqui o salmista, ele quer um contato com Deus. Ele vai para o templo, por quê? Porque ele quer um contato com Deus. Lá ele reconhece a autoridade desse Deus.
Ou seja, ele vive em função do rei quando ele diz: Rei meu e Deus meu. O que o súdito fazia com o rei na época? Vivia em função do rei. O que você quer, rei? Era essa a ideia do salmista para com o rei. Eu estou ao teu inteiro dispor, eu reconheço a tua autoridade. O salmista quer encontrar um local onde ele tenha intimidade com o Criador. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu pertenço ao meu Deus. Eu sou dele. Que intimidade o salmista tem. Lá no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor. É meu pastor. Você pode dizer essa noite: o Senhor é meu Deus, é meu rei, amém? Isso é lugar de intimidade com Deus. O que ele quer com Deus? O que o salmista quer com Deus? São algumas perguntas que nós temos que responder com o texto. Lá no versículo 1 ele diz: é agradável. O que eu quero com Deus? É porque é agradável estar com Deus. Depois ele diz: eu anelo, a minha alma desfalece. Depois ele diz lá no versículo 2: eu canto de alegria. Depois ele fala: eu quero louvar, quero dar mais louvor a Deus. O salmista aqui, ele quer a casa de Deus porque ele quer encontrar um local de intimidade. Ele quer a presença de Deus, mas ele quer a comunhão dos irmãos. É interessante. Ele quer adorar a Deus com o povo. O povo todo sai em procissão para a casa de Deus. Ele quer um local onde ele conhece a história, onde você ora por mim, eu oro por você, onde nós cantamos louvores maravilhosos a Deus. Ele quer um local de encontro, não um ponto de encontro, mas um ponto de adoração a Deus, em comunhão com os irmãos. Como é bom estarmos na presença do Criador. Afinal de contas, irmãos, o que viemos fazer aqui? Por que essa igreja existe? Até o pardal encontra casa, ninho, para abrigar seus filhotes. Senhor, eu quero encontrar os teus altares, Rei meu e Deus meu. É tão interessante que a maioria das pessoas estão procurando algo para satisfazer. O cristianismo hoje tem entrado no auge, porque as músicas são bonitas. Música não segura ninguém em igreja. O que sustenta a pessoa na igreja é a palavra de Deus. Por que você está aqui? Qual o teu desejo por Deus? Nós falamos da casa de Deus. E agora, quem é o Deus da casa? Essa obra não é do homem, meu irmão. Isso aqui é obra santa. Ela pertence a Deus. O grande pastor desta igreja não é o pastor Hélio, é Cristo Jesus. Ele é o Deus da casa. Todas as vezes que você entrar aqui, lembre-se, Jesus já está aqui. Tudo o que acontece nesta casa, desde as ofertas, dos cânticos, das apresentações, das orações, elas precisam ser entoadas, dedicadas e consagradas ao Deus desta casa, que é Cristo Jesus. Ele é o Deus santo, que quer louvor santo, que quer vida santificada, vida transformada. Costumo dizer que igreja, a casa de Deus precisa ser hospital. É aqui onde Deus trata feridos. É aqui onde a palavra de Deus fala e transforma corações. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom estar na casa de Deus. Agora, meus irmãos, a segunda estrofe, ela fala mais de um caminho, o caminho da casa de Deus.
A gente acha que tudo é fácil. Vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ótimo. Só que aquele povo tinha uma trajetória para percorrer. Ela tinha um caminho. E cada pessoa ali, meus irmãos, tem uma história. Uma vez conversando com o pastor Gessé, ele era pastor na Igreja Cristã Evangélica de Interlagos, e a Igreja Cristã foi desafiada e abriu uma igreja lá no sertão do Piauí, onde não tinha energia. Ele falou para mim, Felipe, é tão gostoso, eu fui visitá-los, mas é tão gostoso. Na hora que chega o horário do culto, o povo sai cantando para a casa de Deus. É o melhor horário para eles. É a hora do culto onde eles reúnem para louvar a Deus. E eu cheguei lá, fiquei tão triste. A energia está chegando naquele lugar. Mas pastor, triste. Triste e alegre. Não sei nem qual o sentimento, porque com a energia vem a geladeira. Eles vão poder beber uma água gelada. Eles vão poder, já pensou Coca-Cola quente? Eu tenho certeza que Coca-Cola tem naquele lugar. Chega a geladeira onde eles vão poder congelar a carne. Mas com isso vai chegar a televisão. E o povo não vai sair com tanta alegria para a casa de Deus. Eles vão ficar presos naquelas novelas. Eles vão ficar presos com muita coisa que acontece. Tem crente que não vai para a igreja porque não pode perder as empreguetes. Olha, está rindo é porque está assistindo, né? Tem gente que deixa de ir para a casa de Deus por qualquer questão. Estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, outro. Meus irmãos, o maior prazer da nossa vida tem que ser: a minha vida existe para louvar e bendizer o nome de Deus. E aquele povo tem uma história. O caminho da casa de Deus. O que aquele povo enfrentava no caminho? A palavra de Deus, quando fala aqui, ela fala de um coração peregrino. Versículo 5, vamos lá. Como são os felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. O teólogo diz aqui de duas traduções para esse peregrino de coração. A primeira, alguém que tem no seu coração o firme propósito de andar com a vontade de Deus. A segunda, que eu creio, é que você não está aqui eternamente, você está aqui de passagem, porque a tua moradia é no céu. Por isso você é peregrino. Você é peregrino nessa terra. É porque Deus te aguarda lá no céu. A tua moradia, o local onde Deus preparou para você foi o céu, meu irmão. Não é este mundo. E a gente pode cantar: céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Amém? Eu fico com a segunda tradução, meus irmãos. Você não está aqui eternamente, você está aqui de passagem, porque o teu lugar é o céu. E é tão interessante que no caminho, a palavra diz no versículo 6, a qual passando pelo vale árido, em outra tradução, vale de Baca. O que seria esse vale de Baca? Um sertão árido, sem água, dificuldade, sede. Eles passavam tudo isso, meus irmãos, até chegar ao local de adoração. Eu fico imaginando, nos dias de hoje, pós-moderno, choveu, cabelo encolheu, não vou para a igreja. Nossa, a igreja faz frio demais. Quem que entende o crente? Eu estou com um problema lá na igreja agora com ar-condicionado. Ó, que Anápolis já é frio, mas a igreja lá que eu sou pastor não corre ventilação. Quando ela lota, menino do céu, é um suador danado. As irmãs que estão na penopausa lá morria.
colocamos ar-condicionado, aí o povo começa a tremer, está frio, está quente, tá. Volta para o Egito, irmão, está parecendo o povo do Egito. Um dia eu dei uma palavra lá na igreja, o crente tem que parar de reclamar. O crente vem é para glorificar, não é para reclamar. O som está alto, está baixo, está isso, está aquilo, outro. Você deixa de adorar por tantas reclamações. Parece que está no Vale de Baca aqui. Meu irmão, você não vem aqui para o culto ser agradável à sua vida. Você vem aqui para prestar o culto devido a Deus, amém? Então, meu irmão, deixa a reclamação, deixa as armas. Vem ser adorador. Deus quer que você seja adorador em espírito e em verdade. No frio, no calor, chovendo, não chovendo, você tem que ter alegria em vir para a casa de Deus. E eles tinham dificuldade, até chegar ao lugar de adorador, cheio de dificuldade. Só que a palavra diz assim, passando pelo vale árido, vamos lá, igreja, versículo 6, a qual passando pelo vale árido, aleluia! Meu irmão, é na dificuldade que eles faziam manancial. Era lá no deserto, sem água, sem nada. Fazia dele um manancial. Como eles faziam dessas dificuldades? Sabe como é que é? É passando pelo vale, dando glória a Deus. É passando pela dificuldade, mas não perdendo a visão de Deus. Eles não perdiam a visão de Deus. E olha que eles estavam no Vale de Baca. E se a palavra colocou aqui, o qual passando pelo vale árido ou de Baca, é porque era um local difícil de passar. Irmãos, no caminho da casa de Deus, você pode encontrar contratempos, dificuldades, mas não perca a visão de Deus. Sabe o que Deus, eu fico pensando o que Deus estava dizendo aqui para esse povo? Mas nós estamos aqui sem água. Deus diz, eu vou garantir refrigério para vocês na caminhada. Sabe por que aquele povo ia para a casa de Deus? Pela garantia da ação de Deus na vida deles. Eu estou com sede, eu vou providenciar água para vocês. Olha o versículo 5. Cuja força está em ti. Onde é que aquele povo tirava a força, se não da presença de Deus? O versículo 7, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Meus irmãos, a caminhada era mínima, podia ser grande para muitos, mas era mínima em comparado à presença do Deus Altíssimo. Era pequeno o vale. Mas o certo, meus irmãos, é que aquele povo passava por situação difícil nesse vale. Mas a certeza que a gente tem no vale é que ainda que eu ande pelo vale, o Senhor lá no vale estará contigo, meu irmão. Não existe deserto grande demais para a presença de Deus. Não existe. Esses dias nós, na igreja, alguns irmãos têm passado pelo vale de Baca. Por que eu quero contar esse testemunho? Porque nós da igreja sofremos com tantas coisas. Uma irmã da igreja queria tanto engravidar, pediu tanto a Deus, foi ao médico, e fazendo todos os exames com o melhor médico na área, fez o pré-natal, tirou todos os exames, todas as ultrassons. Quando o médico foi fazer o parto, que o neném saiu, ele perguntou para ela, vocês são primos? E aí começou o transtorno desta irmã. Eles me ligaram, estava saindo do dentista, chorando, eu falei, pronto, o neném morreu. O que está acontecendo? Pastor, corre para cá. Peguei a Uiara, fui para Goiânia, cheguei lá, o neném estava ainda do lado da mãe, a mãe desesperada, o pai desesperado, os avós desesperados. O neném, ele nasceu com uma doença rara, que chama, uma síndrome, o mal de Aper.
ela traz uma deformação na criança. O cérebro não desenvolve, ele não abre, tem que ser com cirurgia. Ele nasce sem esse osso do nariz, os pés todos grudados e a mão como se essa pele aqui fosse puxada para fora. Então as mãos deles vieram assim. Hoje, visitando ele esses dias, todas as unhas desse neném estão encravadas, tanto do pé como da mão. Aí você imagina a dor, dando pus. Aquela mãe passou 2 meses com o neném na UTI. O neném não conseguia respirar. Então eles começaram passando a sonda, número 1, depois foi para 2, 3, e o neném respirando com o aparelho. A mãe só podia entrar para olhar, não podia pegar. 2 meses. Agora você imagina isso para uma mãe que esperava sair com o bebê do hospital. Descobre de uma hora para outra que o filho tem uma síndrome. E todos os exames que fizeram para confirmar a síndrome, porque eles ainda não acreditavam, faziam todos, são 80 e poucos exames que tem que fazer com o sangue da criança. Quando era para dar o resultado da síndrome de Apert, a célula dividia, não saía. Fizeram de novo, dividia. Fizeram de novo, dividia. Não conseguiram fazer o exame. E um dia, todos os dias eu ligava e ela mandava mensagem para mim. E eu perguntava, irmã, como está o coração? Pastor, está difícil. E Deus foi trabalhando naqueles corações. Até um dia eles disseram para mim, pastor, a última coisa que a gente quer na nossa vida é o resultado, se ele tem a síndrome ou não. Porque nós já o amamos. A gente quer a criança com a gente. Porque se Deus deu essa criança para a gente, é porque Ele vê em nós capacidade de amar. E o Daniel saiu do hospital, da UTI, foi para casa. Uma semana dentro de casa, o Daniel teve que voltar para o hospital. Foram 92 pontos. De orelha a orelha, abriram a cabeça para poder aliviar um pouquinho o crânio da criança. Com 2 anos ou 4 anos de idade, o Daniel precisa fazer outra cirurgia. Com 6 meses, ele tem que fazer a cirurgia das mãos. Já tem 1 mês, mais ou menos, que eles levaram o Daniel para a igreja para que eu pudesse consagrar. Você precisa ver que sorriso na casa de Deus que ele estava. Ele ria para todo mundo. E o tão interessante foi uma das palavras daquela irmã no Vale de Baca. Pastor, hoje eu entendo o que é ter uma igreja e servir a Deus. Eu me senti amada e protegida pelas orações dos irmãos. Cada ligação, cada apoio, cada abraço, aquilo dali fortalecia a minha vida. Há 2 semanas atrás, presbítero da nossa igreja, homem de Deus, tem uma filhinha de 2 anos de idade, e a esposa engravidou, e tudo que a medicina pode fazer. Antes um pouquinho, essa irmã ainda disse, pastor, ele estava na mão dos melhores médicos, e eles não deram jeito. Só para você ter a ideia, dos melhores médicos. Até mesmo porque nada pode ir contra a vontade de Deus. Você tem que ver o amor. Esses dias ela estava passando um problema porque o Daniel ficou muito tempo na UTI. E ela é uma mãe corajosa. O marido é super protetor e diz assim, meu bem, nós temos que colocar o neném para dormir. Não. Como nós programamos, ele vai dormir no quarto dele. Por último, a minha irmã da igreja falou, pastor, o Daniel vai ter que voltar para o hospital, porque a própria língua dele está sufocando ele. A mãe está botando esparadrapo no dedo e dormindo com a mão na boca da criança para a língua não poder sufocar. Que sofrimento, irmão, a noite toda. Mas ela mesmo assim pode ver Deus na situação. Isso que é bom. 2 semanas atrás, estávamos esperando Lucas Leonardo na igreja. Já
já estava sonhando com essa criança. Casal amigo nosso, presbítero da igreja, pessoas bem próximas a mim, ao Iara. E uma situação assim que eu nunca tinha visto, irmãos. Ela foi ganhar neném e todos os exames, a criança estava normal. Tudo que a medicina podia fazer. E quando cortaram, e o pai estava filmando o parto, quando foram cortar o cordão umbilical, a criança tem 1 minuto para ela reagir. Foi isso que o médico explicou. Para que o pulmão possa abrir, o coração parou. Foram 50 minutos de massagem. O Lucas nasceu 7 horas da manhã, 7h50 veio a óbito, 7h51 ele me ligou e disse: pastor, vem aqui para Goiânia. Deus levou o Lucas. Estava descendo o elevador lá do prédio. E a Yara perguntando o quê? E o elevador falhando não, o celular falhando, eu querendo entender. À noite eu tinha acordado um pouco preocupado, esses dias que eu fui falar para o Yara. E antes, ele tinha orado. E à noite ele tinha sonhado que o filho e a esposa morreriam no parto. E ele orou a Deus e disse: Senhor, se o Senhor quiser levar, eu não queria que o Senhor levasse nenhum. E sim sonha ele orando. Mas Senhor, não leva a minha esposa. E ele não falou isso para ela, falou só para o irmão dele. Nem eu estava sabendo, fui saber agora. Só que na noite, ela também sonhou que ela e o menino morreriam. E no sonho ela disse que escreveu uma carta dizendo para ele procurar uma pessoa que cuidasse muito bem da Érica, a filhinha de 2 anos de idade. Meus irmãos, que situação. Quando eu cheguei no hospital, ela estava desesperada dizendo: doutor, a culpa é minha, eu não fiz o repouso correto. Doutor, o que eu errei para o meu filho? Ele disse: você não errou em nada. Lembra de uma coisa: Deus está no controle. Meus irmãos, como é diferente ver o povo de Deus em situações dessa. Como é diferente. Eles tinham preparado, compraram 2 presentes para dar para a filha, para dizer que foi o irmãozinho que nasceu que deu. E quando a filha de 2 anos entrou lá no hospital, a mãe em desespero, chorando, e o pai disse: filha, vem cá. O Lucas não está aqui com a gente. Ele foi morar com o papai do céu. Mas antes dele ir, ele deixou esse presente para você. Irmãos, quanta dor, o pai fala isso em lágrimas. Passando pelo vale árido de Baca. São situações assim. Eu nunca tinha participado de um velório, o qual eu vi uma criança no caixão, e a gente tendo que levar a criança lá no hospital, porque a mãe pediu para ver. Lá no hospital a enfermeira não deixou a mãe pegar a hora nenhuma, eu até briguei com ela, falei: ó, infecção cura, o que não cura é a ferida do coração e o trauma que ela fica depois de falar: eu não peguei meus cílios no braço. Diz para a enfermeira: se o filho fosse meu, você tinha apanhado, mas que eu ia pegar no braço, eu ia. De vez em quando a gente dá umas loucuras dessa, viu? E no velório a mãe desesperada, tirei o véu do neném do caixão, falei: pode passar a mão na criança, é seu filho, criança mais linda. E o pai pegou a palavra no culto e disse: algumas coisas que eu aprendi de Deus. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome de Deus. Segunda coisa, eu quero agradecer o nome de Deus, porque durante 9 meses eu tive o meu filho e eu pude praticar amor. Eu dei amor, nós demos amor a ele. Terceira coisa, é que nós não criamos filho para ir para o inferno.
nós criamos filho para habitar o céu. E hoje o meu filho está no céu com Deus. Meus irmãos, é impossível. Domingo, eu não queria nem pregar mais na igreja Dia das Mães. A gente foi orar por eles, ele pegou a palavra. Mas que mensagem em meio à dor. A esposa chorando e ele lá. Louvado seja o nome de Deus. Deus é soberano e nós nunca deixaremos de louvar o seu santo nome. Como é passar pelo vale de Baca? Meu irmão, eles tiveram o vale de Baca deles, grande, pequeno, mas um vale árido. Eu queria parar um pouquinho por aqui, porque eu quero orar agora pela tua vida. Eu não sei qual é o vale de Baca que você tem passado. Eu não sei quais são as dificuldades que vocês têm encontrado no caminho da casa de Deus. Seja ela quais forem os tamanhos que forem. Mas quantas dificuldades você tem passado? E o que você tem visto de Deus nisso? Eu quero orar agora pela tua vida, meu irmão. Curve a sua cabeça. E vou fazer mais. Você que tem passado pelo vale de Baca, seja ele qual tamanho for, mas se tem incomodado a tua vida, eu convido você a vir aqui à frente. Eu quero orar agora por você, em nome de Jesus. Se tiver algum irmão que tem passado pelo vale árido, pelo vale de Baca, por dificuldades, pode vir aqui à frente. Eu quero interceder hoje pela tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus, meu irmão, essa noite você vai ter a visão de Deus na sua vida. E você vai fazer do teu vale um manancial, em nome do Senhor Jesus. Pode vir, irmãos, pode apertar aqui na frente, não tem problema. Quero orar essa noite pela tua vida, em nome de Jesus. Se tiver mais alguém que tem passado pelo vale de Baca, pode vir aqui à frente. Faço questão de orar pela sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, podem olhar aqui para mim, todos os que estão aqui na frente. A palavra de Deus diz assim: quando eu sou fraco, é que eu sou. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês têm muitas dificuldades aí no coração. Agora eu quero que vocês, em nome de Jesus, antes de eu orar por vocês, Deus ama orações quando a pessoa declara a sua fraqueza. Vocês estão dizendo aqui para Deus: eu tenho passado pelo vale de Baca por dificuldades grandes, Senhor. Agora eu quero que a igreja feche os seus olhos agora. E eu peço para a igreja se colocar em pé em nome de Jesus. E vocês vão receber a oração agora. Eu quero que vocês, em nome de Jesus, vocês vão virar para a igreja. Vocês que estão aqui na frente vão estender as mãos agora para a igreja. Depois eu vou orar por vocês. E a igreja vai receber agora a oração desses irmãos em nome do Senhor Jesus. Ore agora por essa igreja, os irmãos que estão aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Porque quando vocês são fracos é que vocês são fortes. Deus quer essa oração na fraqueza, na lágrima, na tristeza, no problema. Porque aí é Deus vai agir agora na vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Ore agora por essa igreja, por cada irmão que está ali sentado no banco, os irmãos que estão aqui à frente. Interceda. A palavra de Deus ainda diz: o Senhor é sol e escudo. O Senhor é a tua proteção. Ó Deus maravilhoso, oramos por essa igreja. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar dia a dia cada irmão aqui em nome do Senhor Jesus. Ouve a oração do teu povo, ó Pai, que tem se sentido fraco aqui à frente, com tantos problemas, e eles intercedem pelo teu povo, pela tua igreja. Ó Deus,
Responde agora a oração dos teus servos, em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui na frente, pode olhar agora para mim, e nós vamos orar por vocês. Quero convidar o pastor Hélio também. Enquanto o ministério de louvor canta, nós vamos orar agora pela vida desses irmãos. O Senhor é força no tempo de fraqueza. O Senhor é consolo para os abatimentos. O Senhor é proteção no nosso tempo de guerra. Mesmo que passemos pelo vale árido, vale da escassez, vale da luta, vale da crise, vale das lágrimas, vale onde somos desafiados na nossa força, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor se revele aqui agora, nesse lugar, sobre essas vidas, como Deus de poder, o Senhor da guerra, aquele que levanta o caído, aquele que é solução para os problemas enraizados da alma. Eu te suplico no nome de Jesus, para que o Senhor derrame a tua graça aqui nessa noite, para que os tempos de aflição da alma sejam curados, e mesmo que passemos pelo vale da sombra e da morte, nós experimentemos a tua doce presença, presença que renova, refrigério para o nosso coração. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso refúgio. Jesus Cristo é o pastor por excelência da nossa alma. Ele é o caminho, é a verdade, Ele é a vida abundante que transborda no nosso coração. Jesus Cristo tem a chave, Ele é a autoridade sobre todas as coisas, inclusive os problemas da nossa vida. O Senhor está no controle, o Senhor é soberano, e nós aqui nessa noite abençoamos os teus filhos, clamando, invocando o teu nome sobre cada pessoa que está aqui agora. Nós afirmamos: o Senhor é o nosso Deus, é a nossa força, é o nosso sustento no vale árido dessa vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia.